Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Ficamos um tempinho sem se encontrar, porque teve o feriado, sem a gente se ver, mas agora estamos voltando a toda, hein, pessoal? Vamos voltar, né? Hoje à tarde a gente tem plantão, quero ver vocês todos no plantão, né? Pra gente dar continuidade à nossa aprendizagem. Para dar continuidade à aprendizagem, para a gente focar um pouco mais, né? Se prender um pouco mais às grandes navegações, para a gente conseguir entender o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América, né? Para a gente conseguir melhorar um pouco essa aprendizagem, né? Já que a gente está distante e talvez vocês não tenham oportunidade de tirar as dúvidas o tempo todo. Então eu resolvi colocar algumas curiosidades para vocês nessa aula. Na nossa próxima aula, a gente começa a apostila 2, tá bom? Então, é só pra gente fixar um pouco mais o que a gente já sabe aí, né? Sobre as grandes navegações e para não ficar dúvida nenhuma, combinado? Então, olha que bonito, uma caravela, né? Primeira curiosidade, a Escola de Sagres, que eu já falei para vocês que é o que a gente tem de mais importante no pioneirismo português, né, no destaque lá de Portugal nas grandes navegações, tá bom? Escola de Sagres, portanto, na região de Sagres, em Portugal, é onde foram realizados os primeiros estudos e projetos de viagem pelo Oceano Atlântico. Vocês se lembram que eu falei que lá era o lugar onde eles reuniam grandes pensadores, aquelas pessoas que eram voltadas para a cartografia, matemáticos, astrônomos, né? Então eram pessoas que observavam a natureza e através dessa observação da natureza faziam seus cálculos, faziam seus desenhos para dar indícios, né? Mostrar quais eram os caminhos a serem percorridos para encontrar, por exemplo, um novo continente. Na verdade, era um novo caminho para as Índias, era só isso que eles queriam inicialmente, tá? Mas chegaram à América, né? Como a gente já viu, já estão cansados de saber, eu sei, gente, mas eu quero que vocês não se esqueçam disso, tá bom? Aí a nossa segunda curiosidade. Os viajantes, as pessoas mais importantes, né, nas grandes navegações. As pessoas não, os personagens mais importantes, né? Então a gente tem a caravela, que é extremamente importante, né, que era o meio, né, como eles iam chegar, e a gente tem as pessoas que eram responsáveis para chegar a esse lugar. Então os viajantes. Numa navegação viajavam marinheiros, olha quanta gente ia, pessoal. Marinheiro, soldado, padre, né? Eles eram muito religiosos, né? A gente sabe, ainda mais Portugal e Espanha, que eram extremamente católicos, praticamente nem sofreram com a reforma protestante, né? Como a gente viu. Ajudantes de todo tipo, tanto desde ajudante do padre até o ajudante na cozinha, tá? Todo tipo de ajudante. Médicos e até mesmo escrivão. O que é escrivão? Aquele que escrevia, aquele que ia relatando o que estava acontecendo, né? Então era aquela pessoa responsável em fazer todo o processo relacionado à escritura lá, a escrever o que estava acontecendo, o que tinha encontrado, enfim. Aí a gente tem as caravelas, que eu falei que além das pessoas que estavam dentro do navio, o que é mais importante? O navio, a caravela, né? Eram grandes embarcações feitas de madeira, eram capazes de transportar centenas de homens e toneladas de mercadorias. Toneladas de mercadoria, tá? Possuíam uma ou mais velas grandes e altas, geralmente retangulares. Possuíam também canhões para combate, tá? Olha que legal as caravelas. O dia que vocês não tiverem nada para fazer, que não tiver atividade de história, nem de português, nem de matemática, que eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Mas o dia que vocês estiverem de boa, querendo uma coisa nova, ao invés de ficar lá no celular ou no joguinho, que tal vocês construírem uma caravela, uma pequena caravela? Eu acho legal, né? Com papelão. Se por um acaso alguém se aventurar a fazer uma maquete de caravela, eu quero ver, tá? Dá um jeito de me mostrar. Combinado? Tem umas bem legais ensinando na internet, no YouTube.
Se quem fizer, me mostra. Então, vai. Quarta curiosidade. As especiarias. Vou voltar na outra, ó. Na das caravelas. Vou frisar de novo. Centenas de homens e toneladas de mercadorias. Voltei lá nas especiarias. E imaginem vocês toneladas de especiarias. Era tudo que eles mais queriam. Toneladas de especiarias. Por quê? Porque a especiaria era muito rentoso para eles. Devolvia para eles muito dinheiro. Por quê? Como a gente já viu, não tinha geladeira, né? E as especiarias era essencial para dar uma amenizada no gosto ruim dos alimentos, como a carne, por exemplo, que não era conservada em geladeira, né? Então, imaginem vocês uma caravela com toneladas de especiarias. Quanta grana esses caras não ganhavam, né? Com essa brincadeira. Olha lá, especiarias. Nos porões das caravelas, comerciantes transportavam toneladas de mercadorias das Índias para a Europa, obtendo fabulosos lucros. Pimenta, gengibre, noz moscada, açafrão, cravo, canela e a seda para fazer a roupa, né? Que vinha também das Índias e era um tecido nobre, tá bom? Quinta curiosidade. A viagem. Na longa solidão dos mares, as viagens eram intermináveis, demorava pra caramba e tediosa. Imaginem vocês que estão quanto tempo em casa? Um mês e pouquinho? Vocês devem estar super entediados. Imaginem esses caras meses e meses dentro de um navio, né? Muitas vezes até anos, né? Dentro de uma embarcação, vendo sempre aquelas pessoas que eles não tinham intimidade como a gente tem com a nossa família. A gente está preso, né? Preso entre aspas aí na nossa casa, mas com pessoas que a gente tem intimidade, com pessoas que a gente gosta. Imagina eles, né, num navio com pessoas que eles mal conhecem, que eles não têm intimidade e muitas vezes nem gostam dessas pessoas, né? Que coisa mais interminável mesmo. Eles não viam a hora que esse negócio terminasse, né? Cansativo, tedioso. O que eles faziam para passar o tempo? Nada diferente do que vocês fazem. Eles jogavam, tá? Vocês jogam no celular, no computador. O que eles faziam? Jogavam cartas, né? Que era uma das poucas atividades que eles tinham de lazer naquele momento. Só que eles jogavam cartas, mas eles jogavam com dinheiro, né? E aí a gente viu lá que um dos grupos que estavam nessas embarcações eram os padres. Os padres não aprovavam, não gostavam, então muitas vezes eles jogavam escondidos dos padres, porque como eles jogavam com dinheiro, né, os padres condenavam isso, porque vocês se lembram da usura, né? Dinheiro não produz dinheiro, né? Para você ter dinheiro você tem que trabalhar, né? Então para eles, para os padres, era uma forma errada deles estarem ganhando dinheiro. Jogar por dinheiro, vai jogar por diversão, ou melhor, nem jogue, né? Porque isso é vício e isso não é legal. Então por isso que a igreja criticava muito, né, quem jogava cartas, que na verdade era todo mundo, tá? Menos os padres. Ou não, né? Às vezes até jogavam, né, mas ainda fazendo as críticas que eles tinham que fazer, que era o que a religião impunha a eles. Sexta curiosidade, doenças, tá? A gente viu, por exemplo, a mais famosa delas, né, que é a doença dos navegantes, dos marinheiros, que é o escorbuto. Não era a única doença que acometia essas pessoas, tá? Então, olha lá. Doenças. A vida nos navios que partiam para as viagens oceânicas era muito dura, tá? Inicialmente eles tinham comida, só que depois que estão navegando um montão de tempo, é lógico que essa comida vai escasseando, essa comida vai acabando, aí eles vão tendo que se virar com o que eles têm, né? Então, olha lá, as pessoas espremiam-se em pequenos espaços e enfrentavam os perigos dos mares desconhecidos e padeciam de doenças e de falta de higiene. Muitas dessas doenças eles sofriam, né? Eles tinham porque não se alimentavam bem, né? Então tinha um monte de comida, inicialmente um monte. Comida que eles achavam que era suficiente,
Com o passar do tempo, essa comida esgotava e aí eles tinham que se alimentar daquele biscoito que eu falei para vocês que era feito de centeio ou de farinha e água, muitas vezes esse biscoito embolorado, né, mofado, uma água que não era uma água de qualidade, o que acabava ocasionando o quê? Subnutrição, diarreia, aí vinha o escorbuto, tinha muitos ratos nos navios, então doenças transmitidas por ratos como a peste negra, né? Então muitos acabavam adoecendo facilmente dentro das embarcações. A religião, né? A nossa curiosidade número 7. Os viajantes eram muito religiosos e supersticiosos, ou seja, eles acreditavam em tudo que era que trazia sorte ou que poderia trazer azar para eles, tá? Muitas dessas superstições a gente herdou, né? Uma vez que, né, nós fomos colonizados por portugueses e por espanhóis, pelos europeus, que sempre foram muito supersticiosos, né? Então a gente tem muito dessa superstição com a gente até hoje. Durante a viagem, os padres organizavam as orações nos navios. Então, eles sempre rezavam missas, né? 2 vezes por semana, normalmente, né? Normalmente, às quartas e domingo, tá? Mas mesmo que eles não estivessem realizando a missa, eles estavam fazendo orações. Rezando, né? Para que não encontrasse um abismo, por exemplo, como eles acreditavam, né? Que a terra era plana. Então, eles torciam o tempo todo para que não encontrassem com monstros, e não era uma torcida simplesmente, eles oravam para que isso não acontecesse. Curiosidade 8 e a 9, né? As viagens oceânicas duravam de meses até anos, foi o que eu falei para vocês, dependendo do percurso e das condições climáticas. Então, não tinha comida que aguentasse anos, né, pessoal? E nem tédio que não chegasse com essas longas viagens. Os escravos. As viagens ultramarinas serviram de... tem um errinho de português aqui, ó. Serviram, tá? De transportes para trazer escravos negros da África para a América. Novas terras dos europeus, né? Então, os europeus estavam chegando à América para colonizar essas novas terras, e a África também, né, que eles também colonizaram, como a gente viu. 10. Alimentos. Então, que eu já falei para vocês, olha lá. Havia permissão para o embarque de galinhas, cabritos e porcos, animais vivos, tá, pessoal? Que eles iam alimentando e iam matando conforme a necessidade de alimento. Mas, geralmente, consumidos nos primeiros dias. Tá, a fome chega, vamos matar os bichinhos aí, vamos comer, né? Depois, a principal comida era aquele biscoito lá de farinha, né? De trigo ou farinha de centeio e com água. Fazia uma bolachona bem dura, bem, né, resistente, que muitas vezes mofava e eles se alimentavam mesmo assim. A população sentia muita falta de alimentos frescos. Não só a população, assim, tô com uma vontade de comer uma galinha, né? Mas o próprio organismo dela sentia essa necessidade a ponto de adoecer, né? De vir o escorbuto ou a subnutrição, certo? Curiosidade número 11. Tratado de Tordesilhas. Bom, o Tratado de Tordesilhas, vocês precisam se lembrar, é muito importante, eu vou ficar batendo nessa tecla. Mais importante do que a bula intercoetera? Sim, a bula intercoetera não valeu de nada, né? Foi um traço lá no meio do oceano que os portugueses nem aceitaram, né? Mas o Tratado de Tordesilhas, olha lá, observem bem o mapa. Possessão é terra, o que pertence a. Então, a gente tem no mapa aí do slide, pessoal, né, as terras verdes todas pertenciam pela linha do Tratado de Tordesilhas aos espanhóis. As terras amarelas, pela linha do Tratado de Tordesilhas, pertenciam aos portugueses, tá? Depois essa linha foi rompida, tá? Mas isso é mais para frente, é nosso próximo assunto, né? Cenas do próximo capítulo, quando a gente for falar de bandeirantes, tá bom? Por enquanto, esquece isso. O que interessa pra gente nesse momento é a linha do Tratado de Tordesilhas,
tá bom? Então, olha lá a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Pegando Minas Gerais, metade do estado de São Paulo, né? Goiás, Tocantins, Bahia, todas essas terras pertenciam, que não tinham esses nomes ainda, tá? Que também vão ser dados mais para frente, é só para a gente se localizar onde está a linha do Tratado de Tordesilhas, tá? E isso é importante, tá? Lembrar da linha do Tratado de Tordesilhas, lembrar que para quem que ficou as terras mais ligadas ali ao Oceano Atlântico, tá? Que foram para os portugueses. Por que a gente fala português? Porque foram eles que nos colonizaram, né? Ah, mas não era pra gente falar português e espanhol? Calma, é aí que vem o papel dos bandeirantes que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Só tô me adiantando as perguntas que devem estar passando pela cabeça de vocês, tá? Então, Tratado de Tordesilhas, acordo assinado em 1494, a bula intercoetera foi em 1493, foi um ano antes, que não foi aceito pelos portugueses, tá bom? Esse acordo foi proposto pelo Papa e foi assinado pelos portugueses e pelos espanhóis, que dividiam as terras do Novo Mundo, as terras que foram encontradas, né, pelos espanhóis, e dividir essas terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Por que Portugal exigiu a sua parte, né? Já que foram os espanhóis que encontraram, eles exigiram a sua parte porque eles que deram condições para que os espanhóis chegassem à América, tá? Através da Escola de Sagres, tá bom? Então, por isso que eles exigiram as suas partes. Então, a sua parte, né? Então, quando a gente fala, os portugueses chegaram no Brasil por um acaso, balela, não foi por um acaso não, tá? Chegaram, já sabiam dessas terras, eles simplesmente vieram tomar posse dessas terras, tá? Por que eles vieram tomar posse? Porque os espanhóis estavam falando assim, ó, ou vocês tomam conta dessas terras, ou a gente vai pegar de volta pra gente, né? Já que vocês acham que a linha Tratado de Tordesilhas tá lá, essas terras para vocês não têm valor nenhum, então pode deixar que a gente pega pra gente essas terras de volta. Aí eles mais que depressa, né, os portugueses mais que depressa vieram para cá para tomar posse dessas terras, tá bom? Aí, a nossa 12ª curiosidade, a viagem de circunnavegação. Presta atenção. Eu tô falando, não tô falando quadronavegação. Tô falando de planonavegação, tô falando de circunnavegação. O que é isso? Redondo, círculo. A Terra é plana? Não. É quadrada? Não. Ela é o quê? Redonda. Tem o formato de um círculo. Ah, vai ter gente que vai falar assim, mas ela é achatada. Tá, é achatada nos polos, mas eu tô falando de algo mais semelhante a um círculo do que uma coisa plana, ou um quadrado, tá bom? Viagem em volta da Terra. Primeira viagem feita por Fernão de Magalhães em 1519, ficou provado que a Terra é redonda. Ah, que beleza! É redonda, tá bom? Não se esqueçam disso, embora algumas pessoas até hoje queiram enfiar na nossa cabeça que a Terra não é redonda, que ela é plana, eu garanto para vocês que ela é redonda, tá bom? Garanto. Como que você garante isso, Rose? Eu garanto isso porque, gente, a ciência já provou, né? A ciência é uma das coisas é a coisa mais importante que a gente tem no mundo, né? A gente está esperando a ciência descobrir uma cura, uma vacina, né? Para essa maldita e bendita, ou sei lá o que, né? Desse coronavírus. Então, a ciência é muito importante para a gente. A ciência já provou que a Terra é redonda, então vamos acreditar nisso, certo? Pessoal, acabei minha aula. Eu espero vocês hoje à tarde no nosso plantão, tá? Todo mundo lá comigo hoje à tarde, hein? Tá? Então vai ser dividido o plantão, né? Então por isso que eu não tô falando o horário para vocês. Tem o pessoal da tarde e o pessoal da manhã, mas tá lá agendadinho. Então só vocês derem uma olhadinha lá no School para saber qual é o horário do nosso plantão, tá bom? Eu vou estar lá com vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês anotem agora nessa aula, vão anotando. Se for necessário, assista de novo, porque não foi tão chata, não foi longa e nem cansativa, vai? Foi fácil até pra mim, que tô aqui falando com o computador, né? Então, acho que foi super tranquilo pra vocês também. Anotem as dúvidas e tragam pra mim hoje à tarde. Tô esperando vocês, aguardando ansiosamente, tá bom? Grande beijo pra vocês. Amo muito vocês, até tarde, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.